Palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós acabamos de ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 14, o qual tem por título A Sogra de Pedro. Como disse para os irmãos, hoje é o primeiro dia da campanha, serão 7 quarta-feira pelo tema A Medicina de Deus. E vai dizer, e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Glória a Deus. Glória a maravilhoso Deus. Meus irmãos, a cura da sogra de Pedro é um dos milagres de Jesus que foi registrado nos evangelhos sinóticos. Mateus 8:1-4, Marcos 1:40, Lucas 4:38. A Bíblia, ela nos diz que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta quando Jesus a encontrou. E Jesus repreendeu a febre e aquela mulher foi imediatamente curada. Então, como todos os demais milagres de Jesus, a cura da sogra de Pedro serviu de testemunho da autoridade do Senhor Jesus como Filho de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus curou doentes, controlou as forças da natureza, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Aleluia! E quando foi que Jesus curou a sogra de Pedro? Jesus curou a sogra de Pedro quando esteve na cidade de Cafarnaum. Essa cidade, ela ficava na região da Galileia, um local onde ocorreu parte importante do ministério terreno de Jesus. Inclusive, a maioria dos discípulos de Jesus era natural da região da Galileia. Então o Senhor Jesus se identificava muito com a Galileia, sobretudo com a cidade de Cafarnaum. Como nós podemos ver no capítulo 9 de Mateus. Então, basicamente, os 3 registros bíblicos da cura da sogra de Pedro trazem o mesmo nível de informações. Todos eles omitem o nome da mulher e enfatizam o seu estado de saúde. Mateus é quem traz o relato mais resumido. Ele diz apenas que Jesus chegou à casa do apóstolo Pedro e viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Já Marcos e Lucas informam que Jesus foi à casa de Pedro após sair da sinagoga. Então, obviamente, se tratava da sinagoga da própria cidade de Cafarnaum. Lucas ainda acrescenta que a febre da sogra de Pedro era muito alta. Então, isso talvez reflita o seu interesse particular pela medicina. Pois de todos os escritores bíblicos, ele é o que mais traz detalhes nesse sentido. Então, como a febre é um sintoma sempre associado a algum quadro clínico, muitos comentaristas afirmam que é possível saber com exatidão o tipo de enfermidade, aleluia, que perturbava a sogra de Pedro. Então, considerando que o texto bíblico diz que foi depois de Jesus deixar a sinagoga que ele foi à casa de Pedro, é seguro considerar que esse milagre ocorreu num sábado. Então, Jesus na casa de Pedro. Nós sabemos que muitos estudiosos, eles afirmam que o fato de a sogra de Pedro ter ficado acamada em sua casa, provavelmente deve servir como indicativo de que ela morava com sua filha e genro. Então, além disso, com base no relato de Marcos, parece que André também morava no mesmo lugar. Marcos ainda informava que naquela ocasião Jesus estava acompanhado de Tiago e João, os seus discípulos.
Então a Bíblia não explica o motivo específico da visita de Jesus à casa de Pedro. Pode ser que ele tenha sido convidado para jantar, ou tenha ido visitar especificamente a mulher enferma, ou mesmo que tenha ido simplesmente visitar socialmente seus amigos queridos. Seja como for, o fato é que chegando naquela casa, Jesus ele foi informado que a sogra de Pedro estava doente. Então Jesus se aproximou da mulher acamada, inclinou-se em sua direção e a tomou pela mão. Aquele toque foi verdadeiramente poderoso. Ei, escuta o seguinte. Aleluia. Uma das coisas que nós podemos aprender com essa mensagem é que, para nós termos a nossa cura, Jesus tem que chegar até nós. Para Jesus chegar até nós, nós temos que invocá-lo. E quando nós invocamos, ele vem. Quando ele vem, ele toca. Quando ele toca, nós somos curados. Glória a Deus. Aleluia, porque Jesus tocou aquela mulher e a febre a deixou. Se essa febre era uma reação do corpo a uma perturbação ainda mais grave, não importa. Seja lá o que tivesse acometido aquela mulher, o ponto de deixá-la desfalecida numa cama havia sido repreendido pelas mãos de Jesus. Ei, coloque a tua fé em ação. Você está esperando há tanto tempo por Deus? Primeiro chame Ele para fazer uma visita no teu lar. É através da oração. Leve a tua doença à oração. Leve, aleluia, chama, convoque Jesus através da oração. É através da oração que nós iremos receber do Pai a cura, o toque, o mistério. Aleluia, através da repreensão de Jesus que nós seremos curados, seremos batizados no fogo, no Espírito. É através da oração, através da intimidade, através da presença de Jesus no nosso lar que nós seremos curados. É interessante notar que a Bíblia não mostra uma melhora gradual no quadro clínico daquela mulher. Ela não começou a se sentir melhor aos poucos. Sabe o que aconteceu? Ela foi imediatamente curada. Instantaneamente, a temperatura de seu corpo ficou normal, a ponto que ela se levantou com vigor para servir a todos como a anfitriã daquela casa. Glória a Deus. Como fala no verso 15. E qual é as lições que nós podemos tomar desse texto e sobre a cura da sogra de Pedro? Podemos aprender algumas lições importantes com esses milagres de Jesus. Em primeiro lugar, com a cura da sogra de Pedro, aprendemos que o Senhor é poderoso para curar, seja qual for a doença, e transformar, seja qual for a situação. Jesus curou a sogra de Pedro, e não apenas ela. No mesmo dia, Jesus também curou muitas pessoas de toda sorte de enfermidades, e ele libertou muitos endemoniados. Aleluia, como Marcos 1 ao 32 relata. Não importava a natureza de suas doenças, Jesus curou a todas aquelas pessoas. Ei, eu quero dizer algo para você neste momento. Tu tá enferma, tá? Aleluia, tu tá doente. Aleluia, eu quero dizer algo para você. A partir do momento que Jesus entra no teu lar, ele já entra trazendo a providência. A partir do momento que Jesus chega na tua casa, ele entra trazendo a solução. A partir do momento que você invoca, ele vem. E quando ele vem, algo tem que acontecer. Aonde Jesus chega, algo acontece. Aonde Jesus chega, aleluia, as trevas batem em retirada. Se tem espírito maligno, se tem espírito diabólico, satânico, endemoniado, eles têm que bater em retirada. Ei, eu vou falar uma coisa para você. Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer.
Aonde Jesus chega, algo acontece. Eu costumo pregar muito que aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. A enfermidade, ela não procede de Deus. Essa é a primeira lição. Glória a Deus. Que aprendemos com a cura da sogra de Pedro, que o Senhor é poderoso para curar qual seja a doença e transformar seja qual for a situação. Em segundo lugar, nós aprendemos que os crentes também ficam doentes. Você sabia dessa? Sim. Você tem base, Pastor Vinícius? Tem. Em segundo lugar, nós podemos aprender que os crentes também ficam doentes. Pedro e seu irmão André eram 2 dos apóstolos de Jesus. Mesmo assim, a enfermidade entrou em sua casa. Eita glória! Há muitos exemplos bíblicos de pessoas piedosas e tementes a Deus que foram afligidas por doença, entre as quais podemos citar o profeta Eliseu, Dorcas, Tabita, o apóstolo Paulo, Epafrodito e Timóteo. Aleluia, glória a Deus! Mas se é verdade que para o poder de Deus não há doença que resista, também é verdade que na providência divina, muitas das vezes Deus não concede a bênção da cura aos seus filhos. Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. E vai dizer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, glória. Erasto ficou em Coríntio e deixou Trófimo doente em Mileto. Eram apóstolos, eram discípulos de Deus. Dentre assim como nós podemos ver em 2 Reis 13 ao 14, Atos 9, 36, Filipenses 2, 25, Gálatas 4, 13, Timóteo 5, 23. Embora não compreendamos os desígnios secretos do Senhor, nós somos confortados em saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos descansar seguros de que nada pode ser capaz de nos separar do amor de Deus e que está em Cristo Jesus. Aleluia! Contudo, aleluia! Em terceiro lugar, a cura da sogra de Pedro, em todos os demais milagres realizados por Jesus, nos ensinam que, de fato, Ele é aquele em que se cumpre as Escrituras. Ele é aquele que se verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, como fora dito pelo profeta Isaías, no capítulo 53, verso 4. Eu quero liberar uma palavra para ti. Ei, Jesus, ele cura? Sim ou não? Sim. Ele falou que iria curar todos? Não. Ele não prometeu curar todos. É que nem a salvação não será para todos. Tá cheio de crente falando que todos são chamados por Deus. Mentira, muitos não são todos. Muitos são chamados, mas só que pouquíssimo dos muitos que não são todos são os escolhidos. Então não são todos que irão ser curados pela divina mão do Senhor Jesus. Nós precisamos, aleluia, glória a Deus. Que Deus, ele é fiel em nossa vida.
que Deus, Ele é aquele que está prontamente nos abençoar, mas se for da vontade dEle, todavia eu, você, nós devemos falar para Deus, Deus, aleluia, se queres, faça, meu Pai. Nós não devemos fazer como os cristãos, aleluia, do século presente, é que coloca Deus na parede, coloca como se fosse um revólver na cabeça de Jesus e fala, eu quero, você tem que me dar, eu estou exigindo. Não, a cura ela não é exigida, a cura ela não é forçada, é se queres, faça. Que queres que eu te faça? Se queres, quero ter vista. Se queres, quero voltar a andar. Se queres, quero ser curado. Se você quiser, Jesus, eu quero ser curado. Mas nunca peça na tua oração obrigando a Deus, porque a cura ela não é um pagamento, ela não é uma fatura. A cura, ela não é uma dívida. Ele cura se ele quiser. Dessa você não sabia, né? Estão pregando ao contrário. Eu vou dizer o nome de uns falsos profetas. Glória a Deus. Que tem por nome Cacou Felipe, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares. E dentre outros, Agenoduque, René Terra Nova. Tem muitos lobos disfarçados de ovelha. Benihim. Ixi, tem um monte. Eu podia citar aqui a noite inteira. Só que eles pregam na doutrina deles que tem que ter uma confissão positiva. É crente, não pode ser doente. É crente, não pode ser pobre. É crente, tem que declarar. Ah, e tem um livro de uma falsa profeta, uma falsa profetisa, que no livro dela ela declara: mude as suas palavras e mude a sua vida. Confissão positiva. É como se eu falasse assim, ó, é eu que declaro. Jesus não pode declarar nada pela minha vida, sou eu que tenho que declarar. É eu que declaro a vitória, é eu que declaro a cura, é eu que Não, isso é contrário ao padrão bíblico, é contrário à vontade de Deus. Se você viu alguma doutrina assim, fuja deles. Falso profeta, confissão positiva. Dentre eles vão pregando sobre a teologia da prosperidade. Querem que vende sua casa. Querem que você dê tudo. Querem chupar a lã das ovelhas. Querem comer os ossos. Querem comer a carne. Querem acabar com a ovelha. Falsos profetas. Lobos devoradores. Tá entendendo aqui? Jesus ele cura, mas ele não falou que iria curar todos. Não falou. Se ele falou que curaria todos, me mostra dentro da Bíblia. Ele não disse. Entenda. Se você vê pregando aí confissão positiva, falso evangelho, evangelho forçado, evangelho corrupto, evangelho vendido. Já viu isso? Mude as suas palavras e mude a sua vida. Eu esqueci o nome dessa mulher. Mas só que Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo, Billy Graham, Kennedy Hinn, Benihim, David Wolfson, muitos outros que tem esses nomes, são Agenoduque, esses caras endinheirados, famosos. O que adianta ter fama, ter milhares de visualizações se estão pregando o contrário à vontade de Deus? Deus, ele não tem obrigação de curar ninguém. Ele cura se ele quiser, como ele quer e no tempo que ele quiser. É assim que funciona a lei de Deus. Deus não deve nada para você, bonitinha. Para você falar, Deus, eu quero que você me cure, eu quero a cura. Se você não me curar, eu saio da tua presença. Se tu não curar, eu paro de fazer a obra. Se não tu curar, eu paro de cantar, eu paro de louvar, eu paro de pregar. Não, ele não deve nada para você, não. É ao contrário, somos nós que tanto devemos para ele.
Está entendendo o que essa mensagem quer dizer? A medicina de Deus. Deus ele cura. Mas no tempo dele, da forma dele, quem ele quer curar. Entenda. Tem gente que está achando que Jesus é mordomo, é empregado. Mas nunca nessa vida. Tem gente que acha que Jesus é o servo dele. Tem gente que está achando que Jesus tem que ficar à disposição deles. Toma tipo, rapaz. Glória a Deus. Somos nós que tanto devemos a Deus. Voltando aqui mais um pouquinho a palavra que Deus quis trazer isso aqui. Porque tá cheio de pessoas sendo enganadas aí. Os falsos profetas. Estão lá, cheio de curandeirismo, confissão positiva, teologia da prosperidade, não sei o que. Falsos profetas, lobos devoradores. Estão comendo a carne da ovelha, chupando a lã, comendo os ossos, chupando os ossos da ovelha, acabando com a ovelha todinha. Dá sua casa, dá o seu melhor. A pessoa dá e nada acontece, porque não é só a oferta que vai te abençoar, é a tua obediência aos padrões bíblicos. Não é você dar uma casa de 1 milhão para Deus. Deus não está interessado com o teu dinheiro, com a tua oferta. Deus está interessado com a tua obediência na palavra dele. Não adianta dar milhões todo dia para Deus. Ele não está interessado em dinheiro. Deus não é corrupto. Deus não é depravado. Deus não é interesseiro. Ele quer obediência. Essas universais da vida. Desce tua moto. Vende aquele teu sobrado. Dá o teu sítio. A pessoa dá, mas está morta em prostituição, morta em seus pecados, nas suas prostituições, nos seus delitos. Está morta lá tudo. Você acha que Deus vai atender? Vai nada. Deus quer pessoa obediente. Você pode dar o mundo para Deus, ele não quer. Satanás ofereceu o mundo para Jesus no deserto, ele não quis. Satanás, a tua oferta, o meu Jesus, ele não aceitou. Vá-te embora, Satanás. Assim Jesus falou no deserto. Então nós podemos aprender que Jesus ele não está interessado com oferta. Ele não está interessado em dinheiro. Ele está interessado em obediência. Seja um submisso. Tem pessoa que não é curada porque ela não obedece. Tá chorando, tá pedindo, tá clamando, tá pregando, tá ajoelhado, mas não obedece. Ele não cura porque não obedece. Tá clamando, tá fazendo campanha de louvor, campanha de pregação, tá indo nos lares. Aleluia, a alma tá sendo salvada, mas não é curada porque não obedece. Não adianta se humilhar, não adianta pregar, não adianta fazer tudo se eu não obedeço a palavra como ele quer. Eu tô indo na igreja, tô uma menina boa. Sai dessa ilusão. E a igreja, nem todos que estão dentro da igreja é sinônimo de espiritualidade. Nem todos que estão na igreja são salvos. Nem todos que estão na igreja têm intimidade com ele. Nem todos que estão lá estão agradando a Deus. Tem que ser obediente. Mais um pouquinho aqui, voltando à palavra, eu já estou terminando. Isso aqui é Jesus falando, viu? É o Espírito Santo de Deus. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas Deus disse que toda vez que eu abrisse a minha boca, não falaria eu, mas o Espírito Santo falaria por mim. Nós podemos ver sobre a medicina de Deus. Nós podemos ver sobre o poder de Deus. Ele tem poder para curar? Tem. Qualquer tipo de morte. Morreu agora. A realidade é o quê? Enterra. Sepulcro. Caixão. Não. Jesus ele tem o poder.
mas é só se Ele quiser. É no tempo dele, na hora dele, com quem ele quer. Tem pessoas que não estão merecendo, porque se... Quem lembra da cura, da ministração de ontem? Da cura dos 10 leprosos. A Bíblia relata que 10 foram curados. 10 estavam indo em frente, junto, aonde Jesus iria passando. E eles gritaram a Jesus. Eles gritaram a Jesus. E Jesus, na mesma hora, curou todos os 10. E a Bíblia vai dizer que curando os 10, só um que voltou para agradecer. Olha só. Sabe o que isso me faz entender? Aprenda. Tu vai aprender agora. Nem todo mundo que quer ir até Deus estão indo por quem Ele é. Estão indo pelaquilo que Ele faz. Meu Deus. Nem todo mundo que está dentro da igreja, lutando os templos, estão lá para agradecer aquilo que Jesus tinha feito há 2000 anos atrás. Estão indo lá querendo bem material. Estão lá querendo um novinho. Estão querendo uma novinha. Estão lá atrás de um relacionamento. Estão lá atrás de um casamento. Estão atrás de isso. Estão atrás de uma porta aberta. Estão atrás, aleluia, de um dinheiro mais alto. De um assalariado mais alto. Estão atrás disso. Estão atrás daquilo. Estão cobiçando. Mas não estão atrás, aleluia, para agradecer e devolver aquilo que Deus nos deu. Entenda. 10 foram curados, dos 10 só um voltou. E Jesus falou: ué, mas não foram 9 os curados? Cadê os outros 9? E aí, aleluia. Tem gente que vai até Jesus achando que Jesus é Papai Noel. Tem gente que vai até Jesus achando que Jesus, aleluia, ele tem que satisfazer, ele tem que saciar a tua carne. Tem pessoa que acha que Jesus é aquele que vai dar uma mulherzinha, um novinho, para caminhar junto com ela, para ela satisfazer os desejos sexuais da tua carne. Tem pessoa que acha que Jesus, aleluia, ele é cupido. Tem gente que acha que Jesus, aleluia, a casa de Deus é uma casa amorosa, é uma casa, aleluia, de lascívia, é uma casa de encontro, de apaixonites. Ele acha, tem pessoa que acha que a casa de Jesus, a casa santa, a casa chamada casa de oração, é uma casa para buscar agradecer aquilo que ele tem feito um dia por nós. A casa de Jesus é um lugar onde nós temos que se arrepender do nosso pecado, é onde nós temos que ir falar: Jesus, se queres me cura, mas eu sei dos meus pecados, desvia a tua face das minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões, eu peco a todo momento, os meus pecados estão diante de mim sempre. Jesus, tem de misericórdia de mim. Tem pessoa que acha que Jesus, ele tem que saciar a tua carne de algum modo, de algum jeito, ela vai ter que sair saciada, porque a carne dela tá abrasando, a carne dela não tá salteando, ela tá abrasando, ela tá ardendo em chama. Então ela acha que Jesus tem por obrigação a saciar a carne dela, que está depravada, que está corrupta, que está maculada, manchada nos pecados. Entenda, muitos estão indo atrás de Jesus em troca de algo. Mas eu posso te dizer uma coisa? Com Jesus não existe troca de favores, troca de moedas. Com Jesus não existe troca de obras. Eu faço isso para você me dar aquilo. Não. Jesus não é assim, não. Se você aprendeu assim, tu aprendeu errado. Tu aprendeu errado. Meus irmãos, é nós que devemos a Jesus. Tem gente que acha que Jesus está devendo para ele. Tô 1 ano fazendo a obra de Deus, a porta não abre. Tô 1 ano, a minha varoa não vem. Tô 2 anos, aleluia,
O meu novinho não chega. Não sei o que eu vou abandonar. No mundo tá melhor. Aleluia. Em verdade eu vos digo, todos que estão nessa atitude, nesse pensamento, nesse posicionamento, nunca amaram Jesus. Nunca estão ali por quem verdadeiramente ele é. Estão ali em troca de bens, em troca de bênção, só que é bênção, bênção, bênção. Até parece o texto de Provérbios, o correlatra, as duas filhas da sanguessuga, por nome, por conhecimento, por saber, dá, dá. Os dois nomes da sanguessuga é dá, dá. Só querem sugar, só querem, aleluia. Tem pessoa, eu vou falar, Jesus. Eu vou falar mais um pouquinho, nós vamos entrar aí na oração. Que já passou aqui porque eu entrei tarde na palavra. Mas eu creio que está fazendo um bom proveito aqui. Jesus está falando. Está sentindo Jesus aí? Sabe qual que é a verdade? Meu irmão e minha irmã. O texto de Provérbios, ele vai declarar o que são essas pessoas. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, vai ilustrar as duas bocas da sanguessuga na figura das duas filhas gêmeas. Aleluia. Você sabe que a sanguessuga, o parasita, ele é um ser que vive às custas de outros. Não é verdade? Eu creio que você saiba disso. Aleluia. Em outras palavras, as sanguessugas, elas possuem duas ventosas que se fixam na vítima e drenam seu sangue. Então, algumas espécies de sanguessuga elas podem ingerir uma quantidade de sangue tão grande que chega a ser quase que 500 vezes maior do que o seu próprio volume, do que o seu próprio corpo. Olha só que terrível. O que você está querendo dizer, irmão Vinícius? Eu estou querendo dizer sobre esse texto aqui de Provérbios 30:16, que vai falar aqui dessa sanguessuga. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos num tempo que a ganância não é apenas incentivada, mas quase que cultuada. Ser ganancioso parece que se tornou sinal de força, de ter determinação, um pré-requisito essencial para o sucesso, assim como os falsos profetas ensinam. Inclusive, esse tipo de mentalidade mundana do mundo, terrena, tem válido até as igrejas. Quantas e quantas comunidades cristãs têm sido exploradas por homens gananciosos que não fartam de negociar Jesus para satisfazerem sua ambição e seu compromisso com Mamon, que é o Deus demônio. Aleluia. E a ganância, ela tem por tipo uma idolatria. Glória a Deus. Por que que a Bíblia vai dizer que a quarta dessas é igual a sanguessuga? Por quê? Ele vai falar da terra, ele vai falar da terra, ele vai falar da madre estéril, ele vai falar do fogo. Por quê? A sepultura sempre aguarda mais corpos. O ventre da mulher estéril sempre está tentando conceber. A terra ressequida sempre necessita de mais água e o fogo nunca se cansa de queimar tudo que toca. Pegou não? Não pegou? Assim como a sepultura sempre aguarda mais corpos, é o filho da sanguessuga, querendo mais, mais, sempre ter quem está entrando.
Assim como o ventre da madre estéril, que sempre está tentando conceber, é aqueles que estão, aleluia, na confissão positiva, é aqueles que estão no curandeirismo, é aqueles que estão nas falsas teologias da prosperidade, é aqueles que estão com falso evangelho, é os lobos disfarçados de ovelha, assim tentando conceber cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Assim como a terra é seca, ela necessita de mais água para lhe trazer, para alimentá-la. Assim são esses que estão indo atrás de Jesus por em troca de algum interesse, por em troca de alguma coisa, sempre tendo que alimentar, sendo que tem que ali ser molhado e liquidado. Ali, assim como o fogo nunca se cansa de queimar tudo que se toca, tudo que vende está se acabando. Assim é uma das filhas da sanguessuga. Então, que nós podemos aprender aqui, Jesus ele cura. Qualquer tipo de cura que você imaginar, ele cura. Só que ele não falou que ele iria curar todos. Ele não prometeu que curaria todos. Tá bom? Então que a gente vai guardar isso na nossa mente. Talvez tenha alguém que tá pecando contra Deus. Dizendo que Deus é mau, que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não tá ouvindo ela. Não. Se ele for te curar, ele vai te curar. Mas só que no tempo dele, do modo dele. Aleluia. Esse é o primeiro dia do tema A Medicina de Deus. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.